todos os companheiros e companheiras de todos os estados do Brasil que estão nesta grande construção do movimento dos pequenos agricultores, todas as delegações internacionais que aqui estão. Peço uma salva de palmas à delegação internacional que está aqui e peço à Rita e às pessoas que me organizem a lista dos delegados e delegadas internacionais que sejam bem-vindos a esta sessão solene. E neste momento convidamos então para compor a mesa, em nome do Movimento dos Pequenos Agricultores, Anderson Amaro, da Direção Nacional, a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, Frei João Osmar Dávila, representante da Ordem Franciscana, Adriana Mesadri, representante do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil, Luz Francisca Rodrigues Huerta, representante da Associação Nacional de Mulheres Rurais Indígenas do Chile e da Coordenadoria Latino-Americana de Organizações do Campo da Via Campesina. E nesse momento convidamos todos e todas para acompanhar em posição de respeito o hino nacional brasileiro. Pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostenta as
verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Você está acompanhando pela rádio e pela TV Câmara, sessão solene no plenário em homenagem aos 30 anos do movimento de pequenos agricultores. Como orador dessa sessão, o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Companheiras do movimento dos pequenos agricultores do Brasil e demais entidades e organizações que fazem deste plenário, neste momento, um plenário bonito, maravilhoso, democrático, que afinal de contas o parlamento aqui, como o nosso grande e último ato marcante da Constituinte, que fez a nossa Constituição, nossa grande Constituição brasileira, que na época nossos parlamentares, sob a liderança do presidente Ulisses Guimarães, fez aquele registro ao encerrar: ditadura nunca mais, ditadura nós temos nojo, e que este parlamento, quando entra as pessoas das organizações e dos movimentos democráticos e populares, nos dá uma energia nova. Em nome da bancada federal do nosso partido, em nome da federação, a gente quer agradecer, parabenizar cada companheiro e cada companheira que aqui se encontra e dizer que fiquem à vontade neste plenário, que é a sessão solene em homenagem ao movimento dos pequenos agricultores, essa história linda de luta, e homenagem àquele que deu a vida inteira a serviço do povo, que foi o nosso grande exemplo, Frei Sérgio. Uma salva de palmas a Frei Sérgio, que está presente nas nossas lutas, na nossa história. E nesse momento nós queremos assistir um vídeo institucional. Por favor, libere o vídeo. Há 30 anos, nascia no Brasil um movimento forjado na resistência, na esperança e na coragem do povo camponês. O movimento dos pequenos agricultores, MPA, foi construído por mãos calejadas da terra, por famílias que aprenderam, geração após geração, que plantar alimento também é plantar dignidade, soberania e futuro. O MPA nasceu do enfrentamento, da luta contra a expulsão do campo, contra a fome, o abandono e a concentração de renda e de terra. Nasceu, sobretudo, da capacidade do povo de se organizar para defender a vida. Era o tempo do Fernando Henrique Cardoso governando o Brasil, impondo o sistema neoliberal, que um dos objetivos era excluir os pequenos agricultores de qualquer política pública. Não tinha uma política pública a favor dos pequenos agricultores, só tinha para o grande agronegócio que estava se estruturando naquela época. E naquele ano, final de 95, começo de 96, teve no Rio Grande do Sul uma das maiores estiagens de toda a história. Era um prenúncio das mudanças climáticas que começaram a ocorrer depois disso e que nós não tínhamos consciência naquela época.
Ao longo dessas 3 décadas, milhares de camponeses e camponesas transformaram sofrimento em resistência. Construíram cooperativas, resgataram e multiplicaram sementes crioulas, desenvolveram agroindústrias populares, escolas, feiras, mutirões, redes de solidariedade e produção de alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Se tomou a decisão de fazer um acampamento de pequenos agricultores na beira da estrada, em Sarandi. Na primeira semana reuniu mais de 5.000 agricultores na beira da estrada, um grande acampamento. Quando foi na segunda semana, outras regiões do estado começaram acampamentos também. O MPA ajudou a afirmar que a agricultura camponesa não é passado. Ela é presente e futuro. É ela quem alimenta o Brasil todos os dias. É ela que traz a resposta para a crise climática. Só que nesse acampamento, nessa luta, nessa conquista, os agricultores que ficaram abandonados pelas grandes instituições da época que atuavam no campo, os pequenos agricultores resolveram criar o seu próprio movimento, e ali nasceu e depois se consolidou, e hoje está consolidado em 22 estados do Brasil, o movimento dos pequenos agricultores, com um movimento autônomo de massas, com um projeto socialista de sociedade que tem na transição de sistemas agroalimentares e na agroecologia dos seus principais focos. E dentro dessa história coletiva, alguns nomes se confundem com a própria caminhada do movimento. Entre eles, um nome ecoa como símbolo de compromisso radical com os pobres da terra: Frei Sérgio Gergen. Ele não foi apenas um apoiador da luta camponesa. Ele escolheu caminhar junto. Escolheu viver ao lado do povo, compartilhar seus sonhos, suas dores e suas batalhas. Tem nessa missão, a missão Josué de Castro, um dos seus projetos de futuro para consolidar a transformação do campo brasileiro, com distribuição de terra, com apoio aos agricultores, com produção de alimentos saudáveis, uma nova geração camponesa que possa tornar o campo um lugar bonito de se viver, com juventude, com agroecologia, com perspectiva de futuro e com proteção ambiental. Ao longo de décadas, sua voz denunciou a violência no campo, o poder do latifúndio e a destruição provocada pelo agronegócio. Mas sua voz também anunciou esperança. Anunciou organização popular. Anunciou soberania alimentar. Anunciou a possibilidade concreta de um Brasil mais justo. Frei Sérgio ajudou a formar gerações de militantes. Inspirou comunidades inteiras. Levou a mística, a fé e a indignação para dentro da luta social. Mostrando que os eventos climáticos extremos, por conta da mudança climática, estão na nossa cara, na nossa vida. E por isso também a questão ambiental, a questão ecológica é uma das centralidades da luta, da organização, da mobilização e das reivindicações do movimento dos pequenos agricultores. Celebrar os 30 anos do MPA é também celebrar aqueles que dedicaram suas vidas à construção desse projeto popular de agricultura camponesa. É reconhecer que nenhuma grande transformação nasce do esforço individual, mas da força coletiva de um povo organizado. Hoje, o MPA segue vivo, mais necessário do que nunca, erguendo a voz dos pequenos gigantes contra toda a opressão, contra a utilização da fome como arma de guerra.
pela soberania do nosso povo e pela soberania de todos os povos. Estamos fazendo 30 anos e desejamos continuar lutando para mudar o Brasil e mudar o campo brasileiro. Num mundo marcado pela opressão imperialista, pelo fantasma da fome, pelas guerras, pela destruição ambiental e pela concentração da riqueza, o campesinato volta a ensinar que cuidar da terra é cuidar da humanidade. E enquanto houver um camponês resistindo, enquanto houver uma camponesa compartilhando sementes, enquanto houver uma criança colocando as mãos na terra para esperançar novos plantios, enquanto houver luta por terra, alimento saudável, agroecologia, soberania, poder popular e dignidade, a história iniciada há 30 anos continuará florescendo. Porque o MPA não é apenas um movimento, é memória, é resistência, é futuro. Não tem como não pensar que o que está acontecendo aqui é aquele jeito de buscar a utopia que o Fernando Birri e o Eduardo Galeano ensinaram. Sempre vai ter alguém que vai olhar para o que fazemos e dizer que isso é pequeno, que não faz diferença. Mas eu digo que faz. Faz sim, faz muita diferença. É o nosso jeito de olhar a utopia lá longe, no horizonte. Damos um passo de cada vez em direção a ela. E ela se afasta, um passo de cada vez para longe de nós, sempre mantendo a distância. Para que serve a utopia então? Se aparentemente nunca vamos conseguir alcançá-la. Serve exatamente para isso, para nos fazer caminhar. É gratificante, é bonito ver o quanto vocês caminharam, o quanto vocês avançaram. Isso é tudo que importa. Isso é tudo o que importa. Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Você está acompanhando sessão solene no plenário Ulisses Guimarães, em homenagem aos 30 anos do movimento dos pequenos agricultores, sessão presidida pelo deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Histórico aí do MPA e do nosso grande querido Frei Sérgio. Nesse momento nós gostaríamos de ouvir Frei João Osmar Dávila representando a Ordem dos Franciscanos. E daremos o tempo de 8 minutos, prorrogando, se necessário, por mais 2. Boa tarde. E da saudação franciscana de paz e bem. Quem quiser repetir, paz e bem. Então, é uma responsabilidade muito grande depois desse vídeo aí com o Frei Sérgio, né? Eu vim aqui de hábito falar, então, em nome dos freis do Rio Grande do Sul. Eu sou o Frei João Osmar, como foi dito, e quem foi convidado pela direção do MPA para estar aqui é o nosso ministro provincial, o Frei Olávio Dotto, que não pôde assistir porque ele se encontra em Roma, num compromisso que já está marcado há mais tempo. Então ele pediu para mim, que já ia vir junto na caminhada, para representá-lo aqui também. Então é uma alegria então, poder estar aqui e uma responsabilidade falar, então, essa
em nome dos franciscanos do Rio Grande do Sul e do Brasil, sobre essa questão da presença do Frei Sérgio. Então, Frei Sérgio, eu vou começar com uma frase dita pelo o nosso ministro provincial no dia do enterro do Frei Sérgio, na missa de corpo presente, quando todo aquele dia de testemunhos de pessoas falando da vida dele, de quanto ele tinha sido importante, aí o nosso provincial falou que ele também foi um homem sempre muito dedicado à ordem religiosa, à igreja, sempre com muito respeito, ocupando espaços dentro da igreja e na sociedade. E aí o Frei concluiu dizendo que o Frei Sérgio, então, morreu de tanto viver. Então o Frei Sérgio morreu aos 70 anos, então aparece novo, né? Pegou surpresa a nós todos, e aí o nosso ministro falou, Frei Sérgio morreu de tanto viver, porque ele se dedicou a sua vida ao trabalho da igreja, ao trabalho dos movimentos sociais e da vida do povo. Ele entrou na ordem religiosa muito cedo, com 19 anos, então 51 anos de vida religiosa. E ele fazia questão de dizer que ele tinha duas famílias, a família de sangue, que eram os pais, os irmãos, os familiares, e a família de hábito, que é o hábito franciscano. Então, no dia do enterro, estavam lá também os familiares dele, de sangue, e nós lá. E aí nós estamos aqui hoje, então, com essa segunda família do Frei Sérgio, com a qual ele viveu muito mais tempo, né? 51 anos com o hábito franciscano. Então, essa é uma história muito bonita. Então, destacar os feitos do Frei Sérgio não precisa. Olhando o vídeo institucional aí dá para ter uma noção, né? Eu queria só dizer assim que ele, então, sempre estava com essa preocupação com a vida das outras pessoas. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Para que tivesse mais vida. A mana dele, ainda essa semana, esteve aqui no congresso, no encontro do MPA, e falou que ele era... que uma vez a mãe dele e a irmã foram falar com ele para ele não se meter tanto nessas questões de ocupação de terra, que estava apanhando a polícia, que ia matar ele. E ele disse que ele não ia desistir, porque para ele a coisa mais triste que tinha era fazer enterro de criança que morria de fome. Isso ele não aguentava. Então ele ia continuar na luta para que não acontecesse mais isso. Então essa foi então a grande missão de Frei Sérgio. E é muito interessante então registrar que, como franciscano da família de hábito que ele fala, esse ano celebramos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, 800 anos, o grande inspirador aí desse movimento franciscano no mundo inteiro, né? E os superiores gerais da família franciscana escreveram um documento e disseram que São Francisco de Assis, que morreu há 800 anos, foi semente de vida eterna. São Francisco de Assis foi semente de vida eterna. E as lideranças que estavam no enterro de Frei Sérgio e as pessoas que estavam lá também, todo o povo naquela cerimônia, sem saber dessa frase, cunharam uma frase, né, para Frei Sérgio. Além dessa que foi repetida aqui, Frei Sérgio presente, que a gente sempre diz em todos os eventos, quando fala dos mártires, cita o nome do mártir e diz presente, foi acrescentado para Frei Sérgio semente. Então vamos dizer junto, primeiro Frei Sérgio presente, depois Frei Sérgio semente. Frei Sérgio semente. Então está aí, né? Essa questão muito interessante. E aí ele estava preparando a Romaria da Terra no Rio Grande do Sul para celebrar os 400 anos das missões jesuítico-guarani, que começaram em todo o Brasil a partir de lá, da região ali, na época, que era aquela fronteira entre Portugal e Espanha ali, tá bom? Então, 400 anos. E o Frei Sérgio completou 70 anos, como vocês viram ali, no dia 29 de janeiro, e no dia 3 de fevereiro ele faleceu. Então ele dedicou uma vida inteirinha à luta do povo por melhor qualidade de vida. Muito obrigado, paz e bem para todos. Muito obrigado e parabéns, Frei Osmar Dávila,
certamente conviveu muito tempo com o nosso grande amigo Frei Sérgio, né? Nesse momento chamamos a senhora Adriana Mesadri, representando o Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil, para uso da palavra. 5 minutos vai chamar, mas eu dou tempo aqui suficiente, 8, 10. Fique à vontade, viu? Tá bom? Problema técnico aqui, eu não tenho como impedir que vai ficar chamando para parar, mas o microfone estará aberto, tá bem? Então, olá. Eu aqui tenho uma responsabilidade bastante grande, não só em nome do Movimento de Mulheres Camponesas, mas também em nome dos vários movimentos do campo brasileiro, que é do MST, o MPA, né, que faz 30 anos, que faz parte, está completando essa trajetória bonita, como o vídeo fala, como a luta fala, também representando o MAB, o MAN, o Movimento dos Pescadores, a CONAC, Comissão Pastoral da Terra, PJR, mas nesse sentido trazer essa memória, como me antecedeu o Frei, da luta do Frei Sérgio, da construção desse importante movimento que faz 30 anos, em 2026, que desde 96 vem lutando por vida digna, por dignidade no campo de todos os camponeses e camponesas. Nesse sentido, lá naquela estiagem grande, como dizia o Frei, como dizia o vídeo do MPA, nesse processo todo, também trazendo essa importância do povo do campo, das mulheres e homens que produzem alimentos desde sempre, que têm lutar por vida digna, por crédito, por políticas públicas, para que todas as mulheres e homens do campo e da cidade tenham, na roça e na cidade também, né, que vai se construindo toda essa questão da autonomia e dessa questão da resistência do povo camponês, então do povo organizado, das mulheres e homens organizadas no MPA, lutando e resistindo nos territórios, também lutando e construindo as sementes crioulas, como fazem parte da nossa vida, o respeito e a resiliência da natureza, como também nós somos parte dessa natureza e que somos parte importante, que precisamos cada dia mais ter essa importância também na produção de alimentos, na produção de igualdade, que todos tenham muita dignidade produzindo alimentos, e nesse aspecto também parabenizar e esses desafios bastante importantes nesse momento que se usa em muitos lugares do mundo a fome como arma de guerra, né? Então nós do campo, o MPA, nesses 30 anos e seguindo avante, lutando por essa questão da alimentação, da soberania alimentar, da soberania energética, da soberania nos territórios, da soberania dos povos, e também construindo aí uma questão bastante importante, que nós somos liderados pelo MPA na discussão da importância do campesinato, nessa produção que já foi dita que é histórica e que se dê alimentos saudáveis, comer também alimentos saudáveis, saber construir a agroecologia, o que a gente está se alimentando, conseguir produzir alimentos que abasteçam as nossas comunidades, mas também que abasteçam a todo o povo e que nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum homem precise morrer de fome. Essa construção importante e esse processo bastante significativo, que os movimentos precisam estar cada dia mais fortes, mais organizados, e essa questão da organização popular no território, nas comunidades, na luta organizada nos diferentes estados do Brasil, e também nesse processo todo, o MPA vai construindo a questão das crianças com a infância, né? Também nesse quarto encontro que a gente viveu nesses dias, a importância, né, de também as crianças estar produzindo alimentos, né,
estar refletindo toda essa questão de produzir alimento, da questão da luta por dignidade e no campo, parabenizar e trazer esse legado importante do Frei Sérgio, parabenizar o MPA e que o MPA siga por muitos anos lutando, resistindo, vida longa às mulheres e homens e ao movimento dos pequenos agricultores, continue há muitos anos, mais que outros 30 e muito mais anos organizados. Viva o MPA! Muito bem, companheira Adriana. E neste momento nós chamamos então a ministra, né, que aqui representa o governo do presidente Lula e todo o MDA. Queremos agradecer a tua presença aqui, ministra Fernanda, muito obrigado pela tua presença, certamente sua história e seu compromisso com esta história do MPA. Então, parabéns pelo tempo regimental de até 8 minutos, a ministra Fernanda Maquiavel. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Quero cumprimentar aqui o deputado João Daniel, coordenador do Núcleo Agrário, da bancada do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional, que está presidindo essa sessão solene de homenagem ao MPA. Quero cumprimentar as lideranças do MPA, todos os dirigentes que estão aqui presentes, todos os militantes do MPA, em nome do Anderson Amaro, que representa a direção nacional do Movimento de Pequenos Agricultores. Estendo esses cumprimentos também a todos vocês, estou vendo várias lideranças que estão aqui no nosso dia a dia, trazendo à pauta a luta do MPA, estou vendo a Denilva, o Plínio e tantas outras lideranças que estão no dia a dia conosco aqui no MDA. Cumprimento a senhora Adriana Mesadri, que é representante do Movimento de Mulheres Camponesas, uma importantíssima liderança que cunhou o termo do feminismo camponês popular, que é uma das filosofias que nos orienta aqui no nosso trabalho. E cumprimento também o Frei João Osmar Dávila, que representa aqui a Ordem dos Franciscanos. Hoje é dia de celebrar a trajetória de 30 anos de luta, de resistência do movimento de pequenos agricultores. Esse movimento que nasce a partir da mobilização contra a estiagem, contra o endividamento dos agricultores, contra a concentração de terra, na década de 90, a partir dessa união entre freis formados na teologia da libertação, camponeses que lutam por terra e por políticas públicas para garantir a soberania alimentar do nosso país. Falar do MPA é falar sobre a luta pela soberania alimentar, pelo alimento saudável, a luta pela agroecologia, pela produção sustentável, a luta do combate à fome, que vem para nós na missão José de Castro. Falar do MPA é falar sobre sementes crioulas, sobre o cuidado com as nossas sementes. E é com muita alegria que eu digo que boa parte dessas políticas públicas que nós construímos aqui, durante esse processo de existência do MDA, mas principalmente de reconstrução no terceiro mandato do presidente Lula, foi a partir dessa escuta, foi a partir do diálogo com o movimento de pequenos agricultores. Hoje também é dia de homenagear a vida do Frei Sérgio. Assistir o vídeo me deixou muito emocionada, sentindo esse reencontro com o Frei. O Frei Sérgio, ele tem uma trajetória que inspira todos nós, pela dedicação à luta camponesa, pela coerência, pela vida completamente abnegada e dedicada para a transformação do nosso país e para um projeto camponês popular para o nosso desenvolvimento rural, para o desenvolvimento do nosso país. O Frei Sérgio,
ele dizia, né, disse no aniversário dele de 70 anos, que ele às vezes pecava pelo excesso da sinceridade, que ele não sabia se adequar sempre aos parâmetros, aos prumos estabelecidos, mas que ao mesmo tempo ele se via aos 70 anos com muita disposição, com muita esperança, com a força do amor e da vida, e que ele esperava que essa graça de Deus seguisse conduzindo o seu caminho. O Frei Sérgio, na posse do ministro Paulo Teixeira, falou que ele ia ser um amigo incômodo. Mas ele, para mim, foi muito mais do que isso. Ele foi uma espécie de uma voz da consciência, alguém que não deixa você esquecer nem um dia sobre o caminho que deve ser trilhado, que faz você acordar todos os dias sabendo qual que é a missão que você precisa cumprir. Quem aponta os seus erros e aponta os caminhos que não estão corretos, ao mesmo tempo que ajuda a construir a trilha para o desenvolvimento rural do nosso país, para um projeto camponês popular. Foi nesse diálogo com ele, mas também com vários de vocês que estão aqui, que são dirigentes do MPA, que nós, ao reconstruir o MDA, entendemos os limites das políticas públicas que estavam em curso e passamos a desenhar novas políticas em diálogo com cada estado que tem representação do movimento. O Frei Sérgio, ele virou semente, como vocês disseram, semente que brota no coração de cada uma, uma semente que brotou em mim, e que eu acho que brota no coração daquelas crianças que estão no 4º encontro do MPA, formando a Ciranda, e que vão carregar esse legado e a responsabilidade de seguir essa luta. Durante esses diálogos com vocês, com o MPA, nós reconstruímos o desenho do PRONAF para focar em alimentação saudável. Trouxemos o PRONAF B para a região sul do nosso país. Esse foi um diálogo constante, muitas e muitas ligações, até a vitória do Frei Sérgio. Reconstruímos o PAA como um programa que fortalece as organizações populares e promove a diversidade da nossa produção. Reconstruímos, junto com o MDS, o programa de fomento rural, trabalhando especificamente as demandas do MPA, lá no Rio Grande do Sul e agora em todo o nosso país, com a nova parceria que está sendo estabelecida. Pensamos uma TER que promove o bem viver, a TER Bem Viver no sul do país e também a TER Bem Viver em outras regiões. Junto com vocês, nós construímos o programa Terra Mesa, que foi um programa em diálogo, partindo do diagnóstico trazido para o movimento, que o PRONAF, por mais amplo que nós pudéssemos deixá-lo, ele ainda não alcançaria uma parte da agricultura camponesa. O Terra Mesa ele é um programa que ele entrega a TER e entrega recursos não reembolsáveis e investimentos para impulsionar a produção. Ele financia sementes, financia tecnologia social, ele abre espaço para que a agricultura camponesa possa se fortalecer e avançar. E também em diálogo com vocês, nós estamos agora construindo e vamos lançar daqui a pouquinho o Terra Mesa Semiárido, essa estratégia dentro do Garantia Safra para financiar uma estratégia de adaptação climática da agricultura camponesa no semiárido brasileiro. Esses todos são legados da luta de cada um de vocês, que vai poder voltar para a base, depois desse 4º encontro, celebrando as tantas conquistas, mas também decididos que a gente ainda precisa lutar mais para ter o Brasil dos nossos sonhos, para reduzir concentração fundiária, para promover de forma definitiva a segurança alimentar do nosso país, a soberania alimentar e o acesso a alimento saudável para todos os brasileiros e brasileiras. Eu tive a satisfação ontem de jantar lá no encontro, comi essa alimentação saudável e deliciosa, feita na cozinha solidária do MPA, que está lá, instalada na UNB. É uma das tantas cozinhas que são geridas pelo movimento, que garantem segurança alimentar em várias localidades desse país. O MDA, ele também nasceu, não sei se vocês têm consciência, mas no mesmo ano, logo na sequência da mobilização do MPA. Ele surge primeiro como uma estrutura extraordinária em 1996. Então, a trajetória de cada política pública que foi sendo construída, ela
coexiste com a luta e com a persistência, e com a demanda e com a mobilização do movimento de pequenos agricultores. São os movimentos populares que vão estimular essa estrutura a conseguir responder e devolver para a sociedade aquilo que a agricultura popular, a agricultura camponesa tanto faz por todos nós. E é com essa determinação que o governo do presidente Lula, que o governo do Brasil vai seguir trabalhando. Vocês são essenciais, nós reconhecemos, valorizamos o trabalho de cada homem, de cada mulher que constrói nos dias de hoje e seguirá construindo o movimento de pequenos agricultores, que trabalha para produzir alimento saudável, que trabalha para produzir essa alimentação farta, que cuida das sementes, que cuida do solo, que cuida da terra, que cuida dos nossos recursos naturais. É com essa deferência que eu quero, mais uma vez, parabenizar as lideranças, deixar o nosso recado de grande apoio e prestar minha homenagem ao Frei Sérgio. Que a gente siga caminhando junto e construindo esse país a partir da luta, da resistência, de um projeto democrático, mas um projeto democrático que coloca os movimentos populares no centro do nosso projeto de desenvolvimento. Sigamos juntos. Vida longa ao MPA. Frei Sérgio presente, Frei Sérgio semente. Vinda longa ao movimento de pequenos agricultores e à agricultura camponesa do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado à ministra, que por outro compromisso terá que se afastar desta sessão, talvez ainda possa voltar, e nós já aproveitamos e recebemos com muito carinho, com a salva de palmas, a grande deputada federal Érica Cocai, do Distrito Federal, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, ministra, pela tua presença, pela tua fala, viu? E, nesse momento, nós queremos saudar essa grande delegação internacional que está presente aqui no plenário da nossa sessão. José Dolores Lopes, do México, José Oviedo, da Costa Rica, William Cruz, de Honduras, Marlene Sanches, da Nicarágua, Elza Neuri Silva, da Colômbia, Faustino Torres, da Nicarágua, Maria José Moaz, da Guatemala, Luz Francisca Rodrigues, do Chile, Xavier Sanches, da Espanha, Maria Inês Dávalos, do Paraguai, Silvain Funk, da Bélgica, Selma Maciel, do Uruguai, Roas Salhat, de Honduras, Doha, da Argentina, Jorge, de Moçambique, Daniel, da Colômbia, Silvio Martins Argola, da Colômbia, Magelis Del, da Venezuela, e Isabel Villalaba, da Galícia, da Espanha. Uma salva de palmas aos delegados e delegadas internacionais. Também saudar os companheiros e companheiras que aqui se encontram. Pastor Nilo Bidoni Colling, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Loroana Santana, nossa presidenta da Anater Brasil, Frei Wilson Zanata, coordenador do Instituto Cultural Padre Josimo, Marcos Antônio Corbari, coordenador do Instituto Frei Sérgio, Flávia Costa, coordenadora geral de assessoria parlamentar do MDA, Michele Calaxa, assessoria especial do MDA, Alexandre Conceição, da assessoria da ministra do MDA. E, nesse momento, chamamos a senhora Luz Francisca Rodrigues Huerta, representante da Associação Nacional das Mulheres Indígenas do Chile e da Coordenação Latina de Organizações do Campo da Via Campesina. Quer presidir logo?
Qué moderno esto, ¿no? Bueno, primero que nada, saludar la mesa, a las autoridades presentes, al padre que está ahí y, por supuesto, a todos los compañeros del MPA. Dar las gracias a mis compañeros y compañeras de la delegación internacional que me concedieron el honor de hablar delante de ustedes en esta sesión solemne. Nosotros no estamos acostumbrados a mucha solemnidad, ¿no? Pero es importante que 30 años de un movimiento no tan pujante como el MPA tenga este espacio que seguramente mañana se llenará o al futuro se llenará de muchos representantes campesinos que estarán aquí también defendiendo los derechos y los intereses de los trabajadores y la gente del campo. Dar las gracias por esta posibilidad de estar con Fray Sergio. Cuando surgió el MPA, y seguramente por eso los compañeros me asignaron, ¿no? Soy la más vieja, o la más antigua, mejor dicho, ¿no? Cuando lo conocí, no me imaginaba que él era, como decimos en Chile, un fraile, un cura. Para mí fue un campesino más, un educador que estaba junto al MPA y que ponía no solamente fuerza, su sentimiento, su corazón, y que abría un amplio horizonte que marcaría la ruta que camina hoy y que ha transitado por estos 30 años el MPA. Quiero decirles que cuando surgieron los compañeros, cuando surgió el movimiento, uno lo asociaba mucho con lo que era el MST y pensábamos en el fondo de que era el brazo campesino del MST, el más campesino. Y la verdad que nos fuimos dando cuenta en el quehacer, en el andar juntos, de que este era un movimiento que había nacido del corazón mismo del campesinado y que representaba los intereses no solamente de la gente que producía, sino que también de las mujeres, de los jóvenes y de los sueños que tejíamos tanto las organizaciones del campo de América Latina y el Caribe, y traspasando la frontera, nuestros hermanos de Asia, de África y de Europa, que cruzaron esta vez el océano para estar no en las celebraciones solamente, no solamente en el encuentro del MPA, sino para venir a recoger esa fuerza, esa savia nueva que emerge, que está presente en su mística, que está presente en sus acuerdos. Lo que ustedes han acordado, los compromisos que ustedes hicieron en este encuentro, compañera, serán los compromisos que los campesinos y campesinas de América Latina y el Caribe enriquecerán su propuesta, ensayará el camino de nuestras luchas, porque tenemos un solo horizonte. Propusimos soberanía alimentaria al mundo y esa soberanía alimentaria la hemos hecho carne y vida no solamente de los campesinos y campesinas, sino que de nuestros pueblos. Hemos llegado al corazón de muchas autoridades, la hemos convertido en ley en algunos países, pero pensamos que todavía lo que hemos hecho es insuficiente. Y por eso felicitar estos 30 años de lucha, de convicción, de esfuerzo, pero también de lo que significa una presencia joven, pujante, flores que florecen a cada rato y en todo día, y lo vimos en ese momento tan emotivo con los niños y las niñas que estaban en ese encuentro, que son la esencia de lo que será el futuro que hoy día pareciera ser lejano, porque estamos amenazados. Nosotros somos una organización política y como tal que buscamos caminos que realmente se resuelvan los problemas de los pueblos. Buscamos horizontes nuevos, buscamos nuevos sueños, nuevas proyecciones para garantizar la vida de la humanidad. Y por eso que creo que es tan importante estos encuentros, que es tan importante el hecho que Fray Sergio esté con nosotros. Estuvo en el encuentro, pero está aquí, en esta velada solemne, en esta ascensión solemne, donde todos y todas le hemos rendido un homenaje. Así que fuerza, compañeros, la CLOC y la vía campesina no solamente
es parte de este proceso, ilumina la fuerza de los procesos y de las luchas de los campesinos y campesinas de América Latina, traspasa la frontera para con fuerza vivir esa unión internacional mediante la vía campesina. El futuro es nuestro, debemos luchar a pesar de las amenazas que tenemos, y con fuerza decimos y tratamos, y lo vamos a hacer, es que el fascismo en nuestro territorio no pasará. Y yo creo que esa es la gran tarea que tenemos, ¿no? De seguir manteniendo lo que nos ha costado tanto lograr. Y ustedes saben perfectamente, tenemos un presidente que por mucho tiempo estuvo en la cárcel y hoy día está gobernando, y tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Muchas gracias, compañeros. Felicidades por 30 años. Viva la CLOC, la vía campesina, que está enaltecida con la presencia de los movimientos y organizaciones del mundo y particularmente del MPA acá en Brasil. Gracias. Muito bem, companheira Luz Francisca Rodrigues Huerta, parabéns. Nós queremos chamar para uso da palavra, está no plenário, Rude Rafael, do MTST. Se encontra pelo tempo de 3 minutos para a utilização da palavra. E também a Cibele, que representa a Federação Única dos Petroleiros. Cibele se encontra? Muito bem, Cibele, pode ir ocupando o lado esquerdo, e passamos nesse momento a palavra a Rude Rafael, que representa o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Boa tarde, companheirada. Fui pego um pouco aí de surpresa para fazer um pouco um depoimento do MTST, que, como eu disse ontem lá no encontro, se considera uma organização, um movimento irmão do MPA, né? Um movimento irmão porque eu acho que poucos movimentos, acho que do Brasil e do mundo, tem tanto cheiro de terra, tanta cara de gente e simboliza tanto os ideais de construção popular do território e da utopia que o Frei Sérgio falou como o MPA, né? Eu acho que é preciso fazer a devida reverência aqui, né, Anderson? Não existiria as cozinhas solidárias se não fosse a solidariedade na prática, né, que a agricultura camponesa tem feito com as lutas nas periferias, né, quando a gente ocupa, quando a gente constrói uma cozinha e chega o PA, chega uma doação do MPA, isso dá um novo sentido, não só para a existência da cozinha solidária em si, mas também para a esperança que a gente busca construir e na irmandade concreta de um projeto de país que se constrói a partir de um ideal de reforma agrária, mas também da necessidade urgente de uma reforma urbana, né? Então, num momento, num ano que não só o MPA comemora 30 anos, mas também no ano em que a gente vai estar definindo os rumos desse país, né? E como disse a companheira no encontro do MPA, que o Brasil não tem o direito de cair esse ano, né? Que a gente construa, né, de fato um projeto de país que simbolize esses ideais das reformas populares que a gente defende no cotidiano, né? E que também no mês, que é o mês do trabalhador, mês de maio, a gente tem aqui nessa casa, né, deputado João Daniel, deputada Érica Cocai, o avanço das pautas populares, em especial o fim da escala 6x1, né? É fundamental que a gente avance nessa pauta no ano que é decisivo, né? E que a gente há tanto tempo espera melhoria de vida para a classe trabalhadora, que a gente tenha essa pauta que vem sendo aí encampada pelos movimentos sociais, tendo eco aqui também nessa casa. Então, é isso, companheirada, deixar um forte abraço do MTST, nós que construímos juntos também a Missão José de Castro, tem vários companheiros e companheiras aqui internacionais, o MTST constrói junto com o MPA uma articulação chamada Territórios Latino-Americanos em Resistência, ATELAR, então que a gente continue cada vez mais construindo, tecendo juntos nessa utopia que a gente quer, a luta territorial, a dignidade do povo trabalhador
a partir do campo, da cidade, mas também em todas as partes do mundo. Parabéns para vocês, vocês voltem aí para suas casas depois desse encontro, cada vez mais fortalecidas e fortalecidos, que é esse o caminho que a gente tem para mudar esse país. Um abraço a todas e todos. Muito obrigado, Rudy. Cibele, pelo tempo de 3 minutos, representando a Federação Única dos Petroleiros. Hoje, né? Mas tem um público que ainda não estava nos anteriores, então saudar novamente os 30 anos do MPA, movimento que, como já foi dito, nasceu, né, da luta popular do campo, com muito forte o trabalho de base perante os trabalhadores rurais, e reafirmar aqui novamente a questão da importância da aliança camponesa e operária. A gente está vendo uma conjuntura internacional onde vem se acirrando cada vez mais a questão dos recursos naturais. A gente vê aí o Trump, igual as faixas diziam, o ladrão do petróleo, o que ele já fez na Venezuela, o que ele está fazendo lá no Oriente Médio, e aí colocando todo em xeque uma reorganização de uma nova ordem mundial. A gente sabe que as instituições globais já não conseguiam exercer mais seus papéis. Agora o que ele está querendo voltar a impor no mundo é a lei simplesmente do mais forte, onde todo mundo ficaria à mercê dos Estados Unidos. Então, nesse momento, é muito importante isso que o MPA faz, de trazer tantos convidados internacionais para reforçar a aliança para além do nosso país. Porque quando a gente não olha para fora também, a gente às vezes fica achando que é só aqui que as coisas estão acontecendo e não entende a magnitude da disputa que a gente está colocado. No nosso caso, a gente está acostumado a sempre estar no olho do furacão, porque eu tenho 22 anos, acho, de Petrobras já, né? Parece ontem, mas já faz um bom tempo, então a gente acaba que já passou por vários momentos históricos dentro da empresa. E às vezes sobe, às vezes cai o preço, às vezes oscila, às vezes parece que vai ficar mais tranquilo, de repente dá uma viravolta. Então, o mundo do petróleo é esse. Agora, nesse momento, está para além disso. E aí o que a gente vê é alguns tentando instrumentalizar o conceito de democracia e também o conceito da necessidade de olhar para o planeta, onde vem a discussão da transição energética, que a gente coloca que tem que ser justa e soberana, mas à mercê dos países que sempre exploraram e buscaram dominar os outros. Então, isso a gente não pode deixar acontecer, nem internacionalmente e nem no debate aqui também nacional. A gente tem que sempre olhar, dependendo de quem fala que é a favor da democracia, o que é aquilo que está por trás. Porque é essa desculpa que os Estados Unidos coloca para ser o xerife do mundo. Mas democracia para quem? Aí quando vem para o Brasil, a gente olha a discussão da classificação do crime organizado como terrorista. E é completamente diferente. Mas por que isso? Para tentar poder fazer a intervenção americana aqui, igual foi o que eles justificaram para fazer na Venezuela. Então a gente sempre tem que estar com o olho atrás, né? Sempre desconfiar dessas soluções fáceis. Na questão aí humanitária, que a gente sabe que é necessária uma transição energética, ela não pode ser feita de forma a não combater a pobreza energética, porque também os países que consomem mais são aqueles que mais falam disso, mas aqueles que ainda não têm acesso de energia, aí teriam uma energia muito mais cara. Então precisa ser feito, mas por isso precisa ser feita uma transição. E tudo está envolvendo a disputa da terra, que aí pega diretamente vocês. Quando fala de novas fontes de energia, vem diretamente também o uso da terra. Então, estamos aí, sigam fortes, sigam juntos, seguimos juntos e valeu aí os 30 anos do MPA. Muito obrigado, Cibele. E mande um abraço a todos os companheiros e companheiras que fazem a luta dos petroleiros no Brasil, em especial a Federação Única dos Petroleiros. Chamamos agora para presidir a mesa a nossa querida companheira deputada federal
do Distrito Federal do Partido dos Trabalhadores, Érica Cocai. E é com muita alegria que eu passo a palavra nesse momento para o autor do requerimento que deu origem a esta sessão, junto com o deputado Pedro Uczai, o nosso companheiro que tem coerência, que guarda essa harmonia entre o pensar, o agir, enfim, o falar, este companheiro que luta por um país mais justo e igualitário, que não seja dominado pelas cercas. Eu chamo, portanto, para falar, com muita alegria, o companheiro João Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado, querida companheira Érica Cocai. Quero saudar toda a mesa, em nome do nosso querido companheiro Anderson Amaro, da direção nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, em nome dele saudar todos os dirigentes que compõem, homens e mulheres, esse grande movimento histórico do Brasil. Todas as delegações internacionais, em nome de Luz Francisca Rodrigues Huerta, representante da Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile e da Coordenação Latino-Americana de Organizações da Via Campesina. Também saudar o Frei João Osmar Dávila, em nome de toda a Ordem Franciscana, saudar a nossa querida companheira Adriana Mesardri, representante do Movimento de Mulheres Camponesas, e também a ministra Fernanda Machiavelli, que esteve aqui e teve que sair. Todas as delegações, nesse quarto encontro, nós queremos parabenizar a presença e a construção. Quem iniciou a história desse movimento, e eu tive o prazer de iniciar e ajudar a criação deste movimento no nosso estado de Sergipe, mas acompanhar no Nordeste e no Brasil. Então nós temos muito carinho, muito amor por esse movimento que foi construído para produzir alimentos saudáveis, para cuidar da natureza, para organizar os agricultores e agricultoras, os camponeses e camponesas, e para discutir soberania. Por isso, quando o MPA tem aqui o MTST, tem aqui a FUP e tantas outras organizações, porque está lá na sua fundação um movimento que pensou o Brasil, que pensa o Brasil. Nós fazer uma sessão especial aqui, e eu saúdo o nosso grande companheiro de Santa Catarina, Pedro Uczai, que é um nosso líder, que cuidou esta sessão junto conosco. É muito importante para nós ter uma homenagem a Frei Sérgio. Frei Sérgio, todos que estão aqui devem ter conhecido pessoalmente, ou leram ou viram. Um homem que dedicou sua vida, um homem que deu sua vida para cuidar da natureza, para cuidar daquilo que São Francisco ensinou, pregou e viveu, que é a vida com simplicidade, com humildade, com amor, cuidando da natureza e das pessoas. E o Papa Francisco resumiu muito bem quando falou sobre a natureza e o meio ambiente, sobre a nossa casa comum. Nós não somos alguém que passa aqui e pode destruir, como o agronegócio faz. Aqui nós temos neste plenário, lamentavelmente, uma maioria absoluta que se elege em troca de um discurso mentiroso, que é o discurso da geração de emprego, renda da balança de não sei o quê, não sei mais o quê, que é a bancada do chamado agronegócio. Por umas alturas eles chamavam BBB, da Bíblia, do boi e da bala. Depois chamam FPA, depois chamam CNA, mas afinal é um grupo conservador. Da extrema-direita, uma parte que tem e nega a importância da agricultura familiar, a importância da reforma agrária, a importância dos povos indígenas, a importância dos quilombolas, afinal dos povos das terras, das águas
e das florestas. Homenagear Frei Sérgio é homenagear este povo, o povo que cuida da casa comum, que produz alimentos saudáveis, que produz e cuida das sementes como patrimônio da humanidade, e não como negócio para vender nas redes de lojas e ter todas essas ameaças das transgenias, dos agrotóxicos e vários outros que destroem a natureza, a vida e que colocam em risco o futuro da humanidade. Por isso nós estamos aqui cuidando desse grande projeto. Nos últimos dias nós tivemos publicamente, mais do que claro, que o Brasil tem uma elite conservadora que despreza a agricultura familiar, que despreza e ameaça os movimentos do campo, sob a liderança de Bolsonaro, que está preso, do filho dele, que é aliado com os esquemas banqueiros do Vorcaro, que foi e é fundamental a gente ter uma das palestras que eu ouvi de Frei Sérgio, quando ele falava sobre a questão em audiências, sobre a questão dos juros no Brasil. O Brasil vive uma situação de juros altos, da economia difícil de rodar, dos camponeses e as cooperativas não terem acesso ao crédito com juros baixos. Tudo isso aconteceu aqui neste plenário. Uma das deputadas que viveu junto conosco aqui, com todo amor, respeito e carinho em defesa do Brasil, Érica Cocai, que foi o golpe dado neste plenário 16 de abril de 2017. De lá fizeram reforma trabalhista, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, que o sistema financeiro nacional e internacional saqueou o Banco Central, e hoje nós temos o presidente Lula com muita dificuldade de fazer um projeto que gere grandes obras de infraestrutura e programas na área de financiamento, em especial agrícolas com recurso subsidiado, graças a esse grupo, liderados pela extrema-direita, dos Vorcaro, dos que fizeram a autonomia do Banco Central, a exemplo de Campos Neto, que levou a nossa economia a essa situação. Então, esta sessão solene relembra 30 anos da história do MPA, da vida de Frei Sérgio, da vida dos palestinos que lutam todos os dias com governos genocidas e assassinos, a exemplo do governo de Israel, do governo dos Estados Unidos. Esta sessão de 30 anos de Frei Sérgio relembra a história da Revolução Cubana, onde o povo resiste com um governo democrático, popular e socialista, mesmo bloqueado, ameaçado todos os dias pelos americanos imperialistas. Nós continuamos essa luta do Frei Sérgio, essa luta da história dos movimentos e da esquerda, que é construir a solidariedade internacional, a solidariedade entre os povos. Por isso é fundamental todos os companheiros e companheiras de todos os países aqui, porque o mundo precisa levantar, o povo do mundo inteiro precisa se levantar para não aceitar que homens como Donald Trump passa a dar ordem mundial, e a ordem que impuseram e querem impor ao povo da Venezuela é saquear a maior reserva de petróleo. São assassinos que sequestraram Nicolás Maduro e a primeira-dama, que está presa, sequestrada, que assassinaram mais de 80 homens e mulheres numa madrugada sangrenta. Nós somos herdeiros daqueles que deram a vida, como Sepete Araju, como Roseli Nunes, como Padre Josimo,
como todos os homens e mulheres, como exemplo de Frei Sérgio para cuidar da vida, do alimento saudável e da natureza. Um abraço, viva o MPA, viva Frei Sérgio, que estará presente sempre conosco e que a nossa luta continue firme para libertar o mundo dos arrogantes, dos assassinos. Viva 30 anos de MPA! Parabenizar o deputado João Daniel pela fala, no somar ao Viva, ao MPA, e lhe devolver a presidência desta sessão para que eu também possa fazer uso da palavra. Neste momento, nós queremos passar a palavra para a deputada Érica Cocai. Queria muito parabenizar o deputado João Daniel, parabenizar e saudar toda a mesa, parabenizar o nosso líder, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, por estarmos aqui nesta sessão. É uma sessão que enche de muita cor este plenário, que muitas vezes carrega a condição de não ter uma cor que nos lembre que nós somos brasileiros e brasileiras, que tantas vezes aqui se volta contra ou se coloca de costas às necessidades do povo brasileiro e se alia com um processo que acha que as suas cercas podem ser fincadas e cercar os grandes nacos de terra, cercar os sonhos, cercar os modelos de um país que seja um país justo e um país soberano. As estacas que eles fincam para construir os grandes latifúndios, em grande medida são estacas que eles fincam na alma deste povo brasileiro. E o MPA, ele vem para dizer que é preciso sempre construir um país que seja um país que respeite todas as suas soberanias, que respeite a soberania, porque elas se entrelaçam. A soberania nacional pressupõe a soberania do saber, mas pressupõe a soberania energética, a soberania hídrica, a soberania territorial, as diversas soberanias que fazem com que nós nos coloquemos como povo brasileiro. Por isso, é sempre bom lembrar que soberania nos leva a uma fala ou a uma frase, que o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. O Brasil é de quem está todos os dias mexendo com a própria terra, porque costumo dizer que quando você mexe na terra, você se aproxima de Deus, porque você se aproxima da vida, para que nós possamos lembrar que nós também somos os nossos ancestrais e nós temos uma ancestralidade, mas a gente também é quem ainda vai chegar. É como se fôssemos uma árvore com as suas raízes, a nossa ancestralidade, mas também com um caule que é cada uma e cada um de nós, e uma copa que é quem ainda vai chegar. Por isso, o movimento, o MPA, nos seus 30 anos, mantém uma coerência de dizer que é preciso que nós tenhamos respeito para todas as formas de vida, para que nós possamos ter a terra e da terra brotar o que é uma comida sem veneno, da terra brotar o que alimenta o povo brasileiro, porque é a agricultura familiar que alimenta o povo brasileiro. Por isso nós também temos a soberania alimentar. Não se constrói soberania nacional sem essas diversas soberanias que são construídas todos os dias por cada uma e cada um de vocês, que constrói esse movimento há tantos anos e constrói para dizer que é preciso que o Brasil faça o luto do que foi cantado em poema, que é a parte que te cabe neste latifúndio, são as covas rasas, para que nós possamos dizer
que a terra tem que ser repartida, mas que a terra repartida, a terra dos produtores agrícolas, dos pequenos produtores agrícolas, tem que ser sinônimo de vida exuberante. Por isso, se nós lutamos contra as fomes, e eu falo as fomes, porque a gente não tem fome só de pão. O governo Lula está deixando para trás mais uma vez esta fome de pão. A gente tem fome de solidariedade, a gente tem fome de beleza, a gente tem fome de arte, a gente tem fome de canto, a gente tem fome de abraço e de afeto. E o MPA representa isso. Representa um dar a mão ao outro, uma dar a mão à outra, para que nós possamos seguir juntos e enfrentar aqueles que se sentem muito poderosos, mas não têm o poder que este povo brasileiro tem. Não tem o poder do MPA de impor uma agenda que é uma agenda de desenvolvimento de todo o Brasil. Nós reconhecemos na nossa humanidade, na solidariedade. Nós reconhecemos a nossa humanidade quando a gente se dispõe a tecer, como o poema de Cora Coralina, que fala que a nossa alma é bordada de tantos retalhos, retalhos vivos das pessoas que cruzaram as nossas trajetórias e que a partir daí ficam dentro de cada uma e cada um de nós. Nós temos a alma bordada com a beleza e os ensinamentos de Frei Sérgio, que está presente aqui hoje e sempre. Nós temos a alma bordada de Dandara, de Zumbi, de Margarida Alves, que dizia: medo, moço, até a gente tem, só que a gente não usa. Aliás, eles que querem nos impor o medo, a gente diz: aqui está o movimento que nasceu para dizer que a coragem é a tônica. Aqui está o movimento MPA, que completa 30 anos, para dizer que a vida é regida pela coragem, como diz Guimarães Rosa. E por fim, eu queria dizer que aqueles que cuidam das águas, porque defendem a soberania hídrica, sabem que água é como gente que tem consciência, porque dizia uma amiga chamada Yarumim, ela dizia: sabe o que é água? Água ninguém prende, porque se nos colocam no copo, a gente consegue evaporar e se fazer presente e voltar. A água, se vocês acham que a terra a detém, não detém. Ela entra dentro da terra e se abraça com outras águas. É o mar, na sua giganteza, que vem das águas. Mas água, ela vai driblando todos os obstáculos, e quando a margem é opressora, ela larga as margens. Portanto, água, e coloque numa garrafa, para que ela seja aprisionada, ela até se transforme em limo, mas ela continua existindo. Este movimento que luta por tantas soberanias que se entrelaçam e se retroalimentam, que luta pela soberania hídrica, a soberania energética, territorial, enfim, a soberania do saber, porque esse povo brasileiro tem muito saber que não pode ser arrancado de nós mesmos. É como água, com a força que tem as águas, com a força que tem as águas que são protegidas em cada território, para que nós possamos dizer em alto e bom som que este país, se tem tanta história de Casa Grande e Senzala, tem também história de quilombo, tem também história da força dos turbantes, da força dos cocares, da força da luta, da força da coragem. E por isso, lembro mais uma vez Guimarães Rosa, quando diz que a gente nunca está terminado. A gente nunca está terminado. A gente vai se fazendo, se reconstruindo, se ressignificando. E diz também que viver é perigoso. Viver pode ser perigoso, mas aqui tem um movimento que não tem medo. Não tem medo de lutar, não tem medo de transformar, não tem medo de sonhar. Viva os 30 anos do MPA, viva Frei Sérgio! É difícil falar depois de Érica. Muito bem, nossa querida
Vá. Obrigado. Obrigado, Érica. Muito bem, companheira, com esta música linda, maravilhosa, poesia, vamos levando esta luta linda, maravilhosa. E agora, para fazer o encerramento, com a palavra o dirigente nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores do Brasil, Anderson Amaro. Boa tarde a todos e todas. Inicio minha fala primeiro saudando a mesa, na pessoa do João Daniel, que preside, mas também dos companheiros e companheiras, a querida Pântia, o Frei João, a Adriana e todos que passaram por aqui, como a Cibele e o Rude. Dizer que para nós a saudação do campesinato brasileiro, que estivemos presentes nesses 4 dias em Brasília, para afirmar o nosso compromisso de luta pela soberania alimentar, mas pelas soberanias que tão bem falou a Érica, de forma quase que poética aqui para todas e todos nós. Essa luta que nós caminhamos desses 30 anos e celebramos desse momento, queremos reafirmar o nosso compromisso de seguir vivo, produzindo alimentos, sobretudo com a consciência que temos para esperançar o povo brasileiro. Nesse momento que a gente necessita retroalimentar de esperança, para que assim a gente não deixe de caminhar essa trilha tão importante. Por outro lado, dizer que o nosso 4º encontro, que homenageia o nosso querido Frei Sérgio, que, como muitos já disseram por aqui, foi não só uma referência política para todos nós, foi uma referência também ética, organizativa, de luta do campesinato brasileiro, que era também um farol no incentivo para que a gente fosse apegado e apegadas ao estudo. O estudo que nos trilha na defesa da agricultura camponesa como base essencial da soberania alimentar. Nesse sentido, a gente reafirma também a importância, nesses 30 anos, da formação política, da organização popular que estimula, portanto, a nossa luta. E o exemplo da nossa militância, que está nas juventudes, que está nas infâncias, mas sobretudo na rebeldia e no compromisso com os pobres, como foi o legado do Frei Sérgio. Também dizer que o nosso encontro tem uma força concreta, que é a capacidade de produzir junto ao povo alimento de qualidade, baseado na agroecologia, baseado na solidariedade concreta, como nós afirmamos na nossa declaração final, onde distribuímos mais de 1000 marmitas para além do que nós consumimos durante esses 4 dias para populações de rua e que estavam em vulnerabilidade social. Também reafirmamos que a única possibilidade de construir uma sociedade justa, igualitária, é trazendo o campesinato para o centro do debate da comida. E a comida que nós defendemos, que não é qualquer comida, é a comida de verdade, é a comida saudável, é a comida que nos dá vida. Produzir comida é preciso ter acesso à terra. Por isso também que a reforma agrária está entrelaçada no nosso processo de luta. Por isso que, para construir as soberanias que nós tanto defendemos, é preciso ter acesso à terra. E por isso que esse acesso à terra passa pela essa soberania territorial. Para que a gente possa, dessa forma, juntar
campo e cidade, numa aliança cada vez mais necessária na conjuntura que nós estamos vivendo. Conjuntura essa desafiadora, onde nós temos nesse Congresso Nacional, são 513 deputados e deputadas, mas poucos têm compromisso com o povo brasileiro. Tanto é verdade que eles são contra a escala 6x1, mas eles exercem, João Daniel, a escala 2x5 ou 3x5, quando muito, que não é o caso de você e Eric e outros deputados que são comprometidos e estão aqui nessa casa. Mas a maioria já regressaram para suas casas, já não está mais trabalhando no parlamento brasileiro. E é contra esse tipo de deputados que nós vamos dar a resposta no dia 4 de outubro desse ano, para eleger uma bancada comprometida com a agenda do campesinato e da classe trabalhadora. Portanto, companheiros e companheiras, queremos sim fazer um chamamento aqui à organização, sobretudo a nossa luta, e afirmar que só o povo organizado é capaz de fazer a luta que nós precisamos. Precisamos, nesse ano também, reeleger o nosso presidente Lula. Presidente que tem compromisso com a nossa agenda e que não tem avançado ainda mais por conta desse tipo de parlamento. E o legado que o presidente Lula entrega para a futura geração da política, ele costumava dizer e costuma dizer que se a gente quer ter um político que nós desejamos ter, a gente tem que construir esses políticos a partir da nossa perspectiva. Portanto, é muito necessário termos uma bancada do campesinato brasileiro e não a bancada da bala, da Bíblia e do boi. Uma bancada que é comprometido com as corporações, que é comprometido com o agro e que, portanto, é essa agenda que tem avançado nesse parlamento. E nós temos que rechaçar isso com veemência, rechaçar isso com todas as nossas forças, para que nós possamos reafirmar o compromisso da nossa soberania, junto com outros companheiros e companheiras, não só do Brasil, mas de todo o mundo. E nesse sentido, a nossa fala também vai no sentido de agradecimento. Agradecer a cada uma e cada um. Não só aos nossos mais de 1.300 militantes, dirigentes que estivemos nesses 4 dias em Brasília, mas também os companheiros, camaradas, parceiros, aliados e aliadas, internacionais e brasileiros. Reafirmamos nosso compromisso de aliança estratégica para construirmos o projeto popular para o Brasil, que só será possível com essa aliança. Quando convocamos, inclusive, parte do Parlamento do Estado, para que a gente possa comprometê-los também com essa agenda, só é possível com essa unidade. E isso, com certeza, nós colheremos aqui logo ali à frente. Portanto, companheiros e companheiras, inspirados e inspiradas no legado do Frei Sérgio, nós queremos reafirmar o seu legado. Nessa sessão solene, que foi um legado dedicado à luta do campesinato brasileiro. Foi um legado dedicado não só às famílias de sangue e de batina, como disse o Frei João, mas ele também reafirmava uma terceira família, Frei João. Ele também dizia muito que era a família da luta, a família do campesinato brasileiro. E foi através dessa luta que ele ajudou a constituir não só o MPA, mas também o MST, a CPT, o MAB. Ajudou e esteve à frente.
impulsionando essas lutas, para que a gente pudesse fazer um campo mais desigual. Porque, como a gente reviu na homenagem que tivemos durante o nosso encontro com ele, que ele não suportava ver mais as crianças morrerem de desnutrição. E por isso ele disse que a única forma de fazer a diferença era lutar. E essa é a convocatória que fica para todas e todos nós. É lutar, lutar e lutar. Não podemos desanimar, não podemos cair, não podemos retroceder. Camaradas, o MPA completa 30 anos de luta, de afirmação camponesa, de construção de um processo junto ao campesinato brasileiro, através dos saberes que não são apenas da academia, mas da ancestralidade, dos saberes dos territórios. E essa soberania, essas sabedorias é que nos guia no nosso cotidiano. Nesse sentido, queremos reafirmar também que vamos seguir esse legado do Frei, vamos seguir na força do povo camponês, firmes, organizados, fazendo organização, fazendo formação e fazendo luta. Organizando os territórios, produzindo alimentos saudáveis e construindo o projeto popular para o Brasil. Viva o campesinato brasileiro, viva o movimento dos pequenos agricultores, viva o Frei Sérgio, viva a classe trabalhadora. Muito obrigado, nosso grande companheiro, em nome da direção nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o Anderson Amaro. E com a fala de Anderson nós vamos encerrar. Eu gostaria de saber se Aldair, do Movimento dos Pequenos Agricultores de Rondônia, está no plenário. Não está. Um abraço à delegação de Rondônia, se estiver aqui, viu? Sergipe tem delegação aqui, levanta a mão. Muito bem, um abraço, em nome da delegação sergipana, um abraço a todas as delegações. Todos os estados que estão aqui, do Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Amazonas, aí, muito bem, os companheiros do Pará. Gente, nós queríamos parabenizar, agradecer em nome de todos os deputados federais e deputados que têm compromisso com esta causa, por este momento importante aqui com a presença de vocês. Não havendo mais nada a tratar, parabenizamos a história de luta de 30 anos do Movimento dos Pequenos Agricultores. Viva o MPA! Viva o MPA! Viva o MPA! Viva! Frei Sérgio! Frei Sérgio! Presente, presente. Frei Sérgio! E agora vamos ficar todos de pé para bater uma foto linda, maravilhosa. Os fotógrafos estão autorizados a vir aqui em cima. Se querem bater uma foto do plenário lindo, maravilhosa. E está encerrada a sessão. Obrigado também aos servidores da Câmara, uma salva de palmas a todos os servidores, servidoras, que nem sempre podem fazer tudo que a gente pede na hora da fila. Então, um abraço, vamos bater uma foto bonita, toda neste plenário, encerrada a sessão. Agora, às 6h17, o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, encerra esta sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem aos 30 anos do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, e também em memória de Frei Sérgio Görgen. Ao completar 30 anos de existência, o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, cita no requerimento para a realização desta sessão solene que o Movimento dos Pequenos Agricultores, ao completar 30 anos de existência,
consolida uma trajetória marcada pela resistência, pela defesa da agricultura camponesa, pela produção de alimentos saudáveis, pela preservação das sementes crioulas e também pela luta em defesa da terra, da água e dos territórios, bem como pela formulação de propostas concretas voltadas à superação da fome, ao fortalecimento da soberania alimentar e à valorização do campesinato como sujeito estratégico para o desenvolvimento nacional. O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, autor do requerimento para a realização desta sessão solene, também cita que a homenagem ao Frei Sérgio Görgen se reveste de